Boa noite, meus amigos. Estamos de volta pela Rede CNT, uma rede da família Martinez, para mais um Jogo do Poder. E hoje tendo a satisfação de receber aqui o deputado federal Sérgio Souza. Boa noite, deputado, tudo bem? Boa noite, Rocha. Boa noite a todos. Antes de seguirmos a nossa conversa, eu tenho que ir a Brasília para saber as notícias da semana com José Marcelo. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. O governo vai reduzir o número de ministérios para tentar cortar gastos da máquina pública. Das atuais 39 pastas, 10 são secretarias especiais com status de ministério. Essa posição na hierarquia do Poder Executivo garante mais autonomia, recursos e cargos a cada uma delas, o que encarece a administração pública. Os ministros também ganham mais e têm direito a uma série de regalias, como viajar no avião da Força Aérea, ter motorista e auxílio moradia, entre outros benefícios que custam caro ao país. O vice-presidente Michel Temer vai deixar as funções de articulador político do governo. Ele comunicou à presidente Dilma Rousseff que continuará ajudando nas relações do executivo com outros poderes, mas não vai mais fazer o chamado balcão, ou seja, negociar diretamente com parlamentares o apoio a cada votação. O vice-presidente vinha executando a função de coordenador político do governo desde o início da crise. Temer vinha se queixando da dificuldade encontrada dentro do próprio governo para atender às reivindicações dos parlamentares. A presidente Dilma resolveu abrir o cofre para tentar conter a crise no Congresso. O ministro Eliseu Padilha anunciou a liberação imediata de 500 milhões de reais em emendas parlamentares. O dinheiro é referente a restos a pagar no ano passado, ou seja, propostas de despesas apresentadas pelos parlamentares que foram aprovadas no ano passado, mas que o governo ainda não tinha realizado. A intenção com os pagamentos é acalmar os parlamentares que têm cobrado a liberação das emendas. O doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, mantêm divergências sobre o uso de dinheiro de corrupção na campanha da presidente Dilma Rousseff. Eles participaram de uma acareação na CPI da Petrobras e ficaram frente a frente pela segunda vez. A expectativa desse confronto era esclarecer contradições nas delações premiadas feitas à Justiça. Mas um salvo-conduto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, garantiu a Youssef o direito de não produzir provas contra si mesmo. Na maioria do tempo, ele preferiu não responder às perguntas dos parlamentares. Eu vou ficando por aqui, mas na próxima semana eu estarei de volta. Até lá! Retornamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder. Hoje recebendo o deputado federal Sérgio Souza. Deputado, a nossa realidade política é uma realidade líquida. Ela vai pelo ralo no meio-dia e começa de novo à tarde, vai pelo ralo no final da tarde, de maneira que os acontecimentos vão atropelando um, atropelando o outro e parece que não tem fim, né, essa crise. Essa semana nós tivemos aí um pedido subscrito por 35 deputados federais pedindo o afastamento do presidente da Câmara, a cariação, até parece que o Congresso virou uma delegacia de polícia. Afinal de contas, qual é a perspectiva? O que nós podemos esperar em termos de isso ser superado e o Congresso começar a olhar que nós temos uma crise econômica grave, séria, que não é só no Brasil, é mundial, e a Mas gente o Brasil tomar achava providência. que era só aqui, né? Até ontem, né? Não, a mídia brasileira fica vendendo que a crise é só no Brasil e a casa caindo lá, né? Essa semana, na sexta-feira, de quinta para sexta-feira, a notícia de que morreram 70 pessoas num furgão na Áustria. Eu vi os corpos sendo transportados. Exatamente, essa notícia escandalizou. Imediatamente veio a notícia que 200 pessoas morreram porque um navio numa barcaça virou lá na Líbia. Não, e numa dessas passagens chegou um navio com 100 e poucas pessoas vivas e mais 50 mortos nos porões. Então, isso é uma realidade, pelo menos isso não está acontecendo no Brasil ainda, né? Então, o Brasil ainda está recebendo, né? Muitos africanos estão vindo ao Brasil, diminuiu um pouco, mas... Haitianos, E na verdade é o seguinte, você que está lá dentro do Congresso,
Como é que está isso? O João Arruda passou por aqui alguns dias atrás no Jogo do Poder e falou assim, olha... E está fazendo um bom trabalho, o João na coordenação da bancada. Ele usou uma expressão interessante, lá há uma quantidade de deputados que parecem alcoólico anônimo, cada dia uma vitória. Como é que está isso? Poxa, é assim, primeiro que a gente tem que entender que o nosso país ele é jovem, né? Tá certo que ele foi descoberto lá em 1500, mas nós só temos 27 anos de redemocratização, uns 20 e poucos anos de fim de inflação, moeda mais forte, programas mais consistentes dos últimos 20 anos. Então ele é extremamente jovem e uma insegurança jurídica muito grande, uma legislação que está sendo formada ainda. A Constituição já tem quase 100 emendas, né? Então, todo dia está uma PEC sendo votada no Congresso Nacional, ou numa comissão especial, ou na CCJ, ou no Senado, ou na Câmara. Então mostra essa instabilidade. O governo faz um programa que era para aceleração do crescimento, com políticas de redução tributária, de impacto na folha. Passou a eleição, ele falou, não era bem aquilo, eu estava enganado, até a própria presidente Dilma vem e diz isso, né? Nós temos que rever toda essa política. Aí vem notícia de volta de CPMF, reoneração da folha, e o Congresso começa a ver isso como pauta negativa, porque o Congresso nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, ele conquistou uma autonomia. Não a independência que é própria dele, né? Mas uma autonomia. Essa autonomia ela é dada por alguns fatores que ocorreram em momentos de disputa de força entre Congresso e os demais poderes. Primeiro, análise de vetos. Lembra a questão dos royalties, no veto da presidente Dilma? Aí o Congresso se mobilizou, aí não podia votar vetos, porque tinha uma pauta de vetos, 5 mil vetos, que fazia 12 anos que não se votava. Aí o Supremo teve que decidir, modulou, aí passou a votar, derrubou aquele veto. Aí veio o caso do Natan Donadon, aquele episódio do deputado presidiário, voto secreto, ao Congresso inocenta o cara. Aí vem a pressão da sociedade, naquele movimento de 2013, voto aberto. E avançamos, eu até tive o privilégio de ir no Senado, naquele momento, ser o relator. Depois vem a tal das emendas impositivas. As emendas impositivas, elas dão uma igualdade entre os deputados. Porque antes era tido assim, o deputado bom é aquele que trazia coisa para o município dele, né, para a base dele, né? O outro era só na conversa, né? Era só o discurso e tal. Agora os dois deputados na base de oposição de situação levam recurso. Só que o outro mantém o discurso. Aí a sociedade fala assim, mas espera aí, cadê o seu discurso? Você não tem coragem de falar, não? Você está se acovardando, tá certo que você traz o recurso aqui, mas o outro também traz e tem a coragem de falar. Então, quando o cara vai para a base e volta para o Congresso, ele volta com aquela carga da sociedade toda e essas pautas são levadas a voto e essa instabilidade toda. E o governo deixa de ter planejamento. Às vezes o governo não consegue ter palavra, não consegue cumprir os seus compromissos. E aí o Congresso fica nessa instabilidade. Hoje eu vejo uma instabilidade muito grande política, inclusive dentro do próprio Congresso Nacional, não é oposição em situação. Dentro das duas casas, Senado e Câmara, eu percebo que há ali uma disputa entre o PMDB, que é o meu partido, eu percebo que há ali uma movimentação de ocupação de espaços e sempre aquele que aparece para tentar ver se eu vou aparecer com a notícia boa para salvar o país. E de repente vem um outro na sequência dizendo, olha, a sua notícia não é tão boa assim. Você tem outros interesses que não é só o interesse do povo. E alinhado a isso vem a crise econômica, né, que de fato ela está aí. E esse é um problema que a sociedade já está sentindo. Eu queria chamar um intervalo e voltar na sequência para você que é advogado, experiente, e está lá dentro do Congresso agora, a gente abordar um pouco essa coisa, se afinal de contas nós chegamos ou não chegamos no fim da nova república, né? Que começou com Tancredo, com a eleição dele no colégio eleitoral em 84, e agora aquele modelo de coalizão, de presidencialismo, se isso já se esgotou ou não. Queria ouvir a tua opinião, mas depois do intervalo. Voltamos em seguida. Voltamos aos estudos da Rede CNT, hoje recebendo o deputado federal Sérgio Souza. Bom, a Academia Brasileira, as universidades, há vários grupos, aqui mesmo na Unibrasil tem um muito importante, comandado pelo Paulo Schier, que se debruça e faz reflexão sobre esse modelo de presidencialismo de coalizão que nós temos no Brasil e essa forma que nós estabelecemos de pactos
de governabilidade a partir da eleição do presidente Tancredo Neves no colégio eleitoral. Há quem sustente que isso se esgotou, né? E a preocupação é que o velho está morto, mas o novo não consegue aflorar, né? Você concorda com isso, olhando a partir de dentro do Congresso Nacional? Essa semana eu vi um vídeo do Tancredo no programa do Jô, falando sobre, naquele momento, do impeachment do Collor, mas ainda não tinha o impeachment, mas falando do impeachment. E o que me chamou a atenção é ele dizer o seguinte, que o povo é maior do que a vontade das urnas. A vontade das urnas que elegeu um presidente, um prefeito, um deputado, ela é uma vontade limitada. Por exemplo, a presidente Dilma teve lá a maioria dos votos válidos, e essa maioria dos votos válidos é a metade do eleitorado brasileiro, que representa uma parcela da sociedade, menos do que o número de votos. Ele disse o seguinte, que vai às ruas, como é o povo, vai criança, vai idoso, vai jovens, que nem todos são eleitores. Então, o que eu sinto que está caminhando? Para um despertar do povo, que a sociedade está começando a perceber que a política influencia na vida dela. Então essa coisa do fim da velha república para a nova república é uma coisa que está acontecendo, mas só vai acontecer se a sociedade se despertar. Não haverá nenhum movimento diferente se a sociedade não fazer toda uma movimentação de pressão com relação a isso. Você veja, Rocha, nas eleições agora de 2014, faltando uma semana para a eleição, uma pesquisa nacional disse que 70% dos eleitores brasileiros não sabiam em quem votar para deputado federal. Quem é o deputado federal? É o representante do povo no Congresso Nacional, está lá no artigo 1º, que o povo exerce, o poder emana dele, que o exerce diretamente ou através do seu representante. É o cara que vai fazer a lei. Ele acha que não vai impactar na vida dele? Vai impactar na vida dele. Diretamente, todas as leis, o convívio em sociedade, ele é regulado. E é o Congresso Nacional que regula esse convívio em sociedade, seja da parte do direito de ir e vir, da parte do acesso ao direito, todos. Até mesmo redução a aposentadoria, penal, a CPMF. Tudo. Então a sociedade precisa entender um pouco isso. E aí depois passou as eleições, vem a posse, 2 meses depois pergunta à sociedade, novamente um desses institutos nacionais, se aprova ou reprova o Congresso Nacional. 90% reprova. Você veja que coisa. Congresso que ele acabou de eleger. Acabou de eleger e 70% não lembrava e depois 90% reprova. Então é a instituição, não é nem o candidato, não é nem a pessoa, é a instituição. 2 fatos. O eleitor, ele não estuda a vida do seu candidato, ele não vota ideologicamente no sentido, olha, esse é um cara que eu acho que vai fazer um bom trabalho para mim. Ele vota pela propaganda e o volume e a imagem que chega para ele no momento da eleição e depois ele sente que não se sente representado no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa ou na Câmara de Vereadores porque acha que o político não está fazendo a contenda. Então está faltando este elo de ligação. Talvez o velho, o novo seja o velho. Eu sou um partidário e sou ideológico. Eu gosto muito do meu partido, sou do PMDB, e que teve antes de ser partido, era um movimento, né? Era uma congregação de várias tendências, né? O velho MDB. Na época do bipartidarismo no Brasil, também eu questiono muito esse multipartidarismo. Não pode se ter um monte de ideologias diferentes num país, por mais que ele seja democrático, nós temos que... Mas a legislação permitiu isso, como permite a liberdade religiosa, é uma coisa muito parecida, né? E como é que nós vamos resolver isso? Vamos voltar e dizer o seguinte, olha, cidadão, você não vai votar mais em candidato, você vai votar no partido. Mas o que é partido? Nem quem é filiado conhece o que é o partido dele, o que é a ideologia do partido dele. Como é que nós vamos resgatar tudo isso? Eu acho que dificilmente conseguiremos isso. Então, o Brasil ele está precisando de uma reforma política, mas a sociedade tem que entender o que é essa reforma política. Porque nós não conseguimos. Eu saí 2 vezes decepcionado com essa coisa da reforma política. Uma vez no Senado, que eu participei dela, e agora na Câmara. Chega a ser ridículo. A reforma política é para reformar a política e, por consequência, os políticos e a sociedade como um todo. É para a sociedade entender um pouco mais qual que é o papel dela na hora de escolher os seus representantes. O que faz o seu representante? O que faz um vereador? Qual que é a importância, o tamanho do peso que tem nas decisões dele no Congresso Nacional, na movimentação de aprovação desse ou daquele projeto? Nós votamos um monte de projetos importantes esse ano, né, na Câmara dos Deputados. Maioridade penal, questão de terceirização.
pautas importantes como reforma política. Estamos votando, e aí dentro do tema que você nos colocou aqui, a questão do Pacto Federativo. O Pacto Federativo é um absurdo que está no Brasil hoje. Ele foge a todas as regras de Pacto Federativo. Lá em 88, quando o Constituinte criou isso, né, ele disse assim, vamos dar autonomia aos municípios, aos estados e à União, então vamos separar aqui os 3 entes federados. Município, você terá esta receita, todos os seus impostos municipais é 100% seu, o IPTU, o ISS, o ITBI, e você vai ter uma parcela dos impostos federais e dos impostos estaduais, 25% do ICMS, 20% do Fundo Constitucional, que é o IPI e o Imposto de Renda, e de alguns impostos estaduais e federais vai ter 50%, IPVA, do ITR. Isso tudo é muito dinheiro. O cara achou que ia ser o primo rico da federação. De repente falou assim, mas só que, para lá, agora quais são as suas obrigações? Toda a parte de mobilidade urbana, tudo, desde o que está no subsolo até o que está aéreo dentro do município, que é a parte de iluminação pública, esgotamento, rua, ônibus, metrô, tudo que se dá no urbano, tudo que se dá no ensino fundamental, ou seja, a educação, tudo que se dá na saúde. Por exemplo, Curitiba é gestão plena, é dele a responsabilidade, lógico que cada ente coloca um pouco aqui dentro também. Na zona rural, tudo é seu. Algumas vias rurais também são suas. E o que ficou para a União? Ah, tá bom, a União vai cuidar das universidades federais. Nós tínhamos uma universidade federal no Paraná até 10 anos atrás. É agora que depois o nosso Cefet virou uma outra universidade, vieram os institutos, a Universidade Federal. Quantos institutos fazem no Paraná hoje? Tem uns 15, mais ou menos para isso. Não, e vieram outras universidades federais, veio o Nila, a Fronteira Sul, a Unila está lá na Itaipu, em Foz, na Itaipu, a Fronteira Sul acho que está em Laranjeiras e Realeza. O Instituto Federal foi para o interior do estado, a própria Universidade Federal também se expandiu para o interior. Tem né? Palotina, tem no Paranaguá. norte, tem Paranaguá, lá em Pontal do Paraná, né? Isso. Então houve uma expansão nos últimos 10 anos. Mas veja só, isso é pouco. As rodovias federais. E o Estado? O Estado ficou um pouquinho mais, ficou com segurança, ficou com o ensino médio, né? O Estado ficou com as rodovias estaduais, mas você veja que a grande carga ficou no município e o município não consegue fazer. Daí criaram-se o instrumento da transferência voluntária, então, ou dos convênios, ou dos empréstimos. Então, hoje, os entes federados de menor potencial econômico, como os municípios, eles só vivem de emenda. E aí criou esse vínculo, inclusive, do deputado federal, do deputado estadual, é o elo de ligação do Estado ou da União com o município e fica essa perpetuação no poder. Sérgio, vamos fazer o seguinte, eu vou ter que chamar um intervalo, eu queria voltar, continuar nessa... como é que está isso no Congresso? Qual a perspectiva dessa reflexão que o Congresso está fazendo e se daí pode surgir um novo pacto federativo? Depois do intervalo, eu volto com o deputado Sérgio Souza. Voltamos aos estudos da Rede CNT, hoje recebendo o deputado Sérgio Souza no Jogo do Poder. Bom, nós falamos do Pacto Federativo. De fato, o modelo concebido pelo Constituinte hoje não cabe mais no quadrado, né? Tem que... como é que está essa reflexão? Qual é a perspectiva que nós temos no Congresso para que isso se transforme, haja alguma mudança em relação a esse tema? Olha, o governo federal ele está querendo estancar isso o máximo possível, né? Nós votamos, inclusive, essa semana, numa das comissões especiais, a PEC 172, que é uma PEC que limita o poder do governo federal em criar despesa para os entes federados. Está dizendo o seguinte, se o governo federal criar alguma despesa, ele tem que dizer de onde é que vem o recurso, onde é que está a fonte orçamentária. E agora vai ao plenário, essa é uma limitação, porque é muito comum o governo federal ele criar alguns programas, vamos dizer assim, olha, o salário dos professores vai ser teto, R$1.000, não sei se é isso ou é mais ou menos, mas vai ser R$1.000, mas vai ser R$1.000 para todo mundo. Então ele impõe isso e nem é ele que paga, mas ele impõe isso no municipal. Eu vou criar um programa Saúde da Família, muito bom o programa inclusive, eu vou repassar R$15.000 por equipe Saúde da Família, só que custa 50. Eu vou criar uma UPA no seu município, aí eu vou repassar, vou por lá fazer o prédio, coloco um pouco de recurso mensal de manutenção, mas você tem que gastar R$200, R$300.000 a mais. Então ele acaba criando despesa. Então essa é uma proposta que está tramitando e vai conseguir a aprovação no Congresso, essa limitação, e o governo já está entendendo isso. E uma outra é o seguinte, por que o governo federal ele tem que ficar fazendo as obras do município?
Por que os municípios não podem ter a própria autonomia de fazer as suas obras e ter o recurso suficiente para isso? Isso é o Pacto Federativo, né? Essa divisão de recursos e também divisão de obrigações de cada um. Perfeito. Bom, isso, na tua perspectiva, vai ser aprovado? O governo já está aceitando. A PEC 172, ela deve ser aprovada agora, nos próximos 30 dias, na Câmara dos Deputados. Aí vai ao Senado, o Senado também tem uma comissão tratando disso. Além disso, nós temos uma outra comissão especial, na verdade que é uma comissão do Pacto Federativo, eu sou até o vice-presidente dela, que está debatendo toda uma reformulação da legislação. A 172 é só a limitação de criar despesas para o outro ente federado. E a comissão do Pacto Federativo é essa reorganização entre receita e despesa entre cada ente federado. Ok. Bom, temos aí também a sua presença como relator da CPI dos fundos de pensão. O que é isso, afinal de contas? Pois é. Sabe que esses dias um cidadão me parou e falou, tá bom, o que interessa para mim fundo de pensão, né? Sim. Banco do Brasil, Previ, Caixa Econômica, a FUNCEF, Postales do Correio, Petros da Petrobras, isso não me afeta. Eu falei para ele assim, você lembra da CPI dos Correios? Não gerou o mensalão? Não foi o maior nível de corrupção naquele momento, que gerou as primeiras condenações dos colarinhos brancos, tomou pauta nacional? A origem está ali. Parece que não nos interessa, né? Mas vamos imaginar o seguinte, né? Como que é feita a composição? Quanto que de dinheiro tem nisso? Nesses fundos de pensão hoje no Brasil, nós estamos falando qualquer coisa entre 700 a 800 bilhões de reais que tem lá em bens, em dinheiro, em aplicações, em patrimônio, 800 bi. Os 4 que nós estamos investigando, podemos investigar outro, mas esses 4, sozinhos, eles têm qualquer coisa em torno de 450 bilhões. Só o Banco do Brasil, só a Previ, que é do Banco do Brasil, dos funcionários do Banco do Brasil, ela tem em torno de 180 bi, 55 do FUNCEF da Caixa, e aí vai. Muito desses recursos, eles têm 2 fontes, a fonte do trabalhador, que é daquele que vai lá e se associa ao fundo, e da patrocinadora, que é do ente, da empresa pública, do banco. E esses bancos são públicos. E este dinheiro, a partir do momento que coloca lá o dinheiro da Caixa Econômica, o dinheiro do Banco do Brasil, o dinheiro da Petrobras, o dinheiro dos Correios, se você tem uma gestão bem organizada desse fundo, que gera mais superávit do que déficit e que dá lucro, lá na frente tem até regras que isso pode voltar para os bancos, e os bancos ou o próprio governo pode utilizar isso em programas para fazer casa, para fazer empréstimo mais barato, para comprar móveis. A Caixa Econômica não tem um monte de programas desses, para cobrar juros mais baratos, juros de cartão de crédito. Então impacta na vida da pessoa. Mas acima de tudo isso, Rocha, é tentar passar um pouco esse Brasil a limpo. Rapaz, a coisa da corrupção nesse país está tão grande e está em todos os lugares. E nós temos, neste caso, indícios fortíssimos de corrupção, indícios de ligação com o tesoureiro do PT, o Vacari Neto, com o Youssef, que era o cara que fazia as lavagens do dinheiro, com essa semana protocolei 2 requerimentos, convocando lá o Pedro Barusco e também outros diretores lá daquela Sete Brasil. Se brincar, todos os partidos vão ter um lugarzinho nesse sol aí, né? Olha, não tem como fugir essa coisa de envolvimento partidário. Ali tem muitos nomes que já se circulam, inclusive a própria imprensa já deu isso, né? Mas o que há é um indício fortemente de desvios de dezenas de milhões de reais. E o objetivo da CPI é entender o que aconteceu e criar mecanismos para que não volte a acontecer. Finalmente a CPI, o Congresso Nacional, ele tem 2 funções, né? Uma é legislar, que faz muito bem, né? Faz até demais, né? Que gera até a nossa insegurança jurídica, alteramos muito as leis, né? Parece que ser um bom deputado é você apresentar o máximo número de projetos de leis, né? Eu penso exatamente o contrário. Quanto o país mais estável menos leis você tem que alterar. E a outra função do Congresso Nacional é fiscalização. Isso nós fazemos muito mal. Muito, muito mal. Quando você vai para uma eleição, no majoritário, você apresenta ao povo brasileiro, ao município, Estado, União, né, uma proposta de governo, né? E você elege, junto com essa proposta, elege um parlamento para fiscalizar se aquilo que está escrito ali, que ele foi submetido ao voto do eleitor, vai ser executado ou não vai ser executado. Para isso que serve o parlamento.
E só que isso é muito pouco, quase nada de fiscalização. Aí se elegeram-se os órgãos de controle externo, como os tribunais de contas, que são acessórios ao legislativo, e esses acabam fazendo até um papel muito bom, né? Mas o Congresso tem feito muito pouco. E agora, com esta autonomia que o Congresso adquiriu nos últimos anos, como colocamos aqui no início desse programa, faz com que situações de investigações como essa sejam possíveis e possam caminhar. E cada vez mais com menos possibilidades de virar pizza, né? Porque há transparência, hoje a comunicação nos smartphones. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, nós estamos encerrando o programa, que o debate é meio esquizofrênico, né? As pessoas tendem a colocar tudo na conta do PT. O PT é culpado de tudo, foi o PT que inventou a corrupção, tudo começou agora, esse governo é tudo culpa do governo. E na verdade... Isso está no Brasil desde o seu descobrimento. E na verdade é o seguinte, a pergunta que eu tenho que te fazer é o seguinte, você acha que poderia existir um Sérgio Moro durante a ditadura militar? Investigando as coisas do governo, como está sendo feito? Eu conheço um pouco o Sérgio Moro, mas não tão bem quanto uma boa parte dos juízes federais, que a gente tem uma ligação forte, até por conta daquela questão do Tribunal Federal e tal. O Sérgio Moro é um ideológico, ele é um cara muito preparado. E ele lá na questão do Banestado, das contas... Já trabalhou também. Ele trabalhou e lá aquilo serviu de grande lição a ele. Sim. Então ele está muito preparado, eu acho que o Sérgio Moro é um exemplo para o Brasil. É um cara que está ajudando muito nessa reflexão. É um filho da democracia. Perfeito. Ele está preocupado com o Brasil diferenciado. Lógico que está fazendo o papel dele, essa coisa de dizer que o Sérgio Moro está querendo perseguir o PT, não tem isso não. Não sei o quê, não tem nada disso. Ali tem PMDB, que é do meu partido, tem do PP, tem um monte de partidos que está ali. Lógico. Essa coisa da corrupção, claro que não é uma coisa do PT, é que o PT está comandando o governo. Essa coisa de corrupção, ela tem em todas as instâncias municipais, estaduais. Nós podemos dizer que aqui no Paraná, você vai dizer que não tem corrupção? Tem. Vai dizer na Prefeitura de Curitiba? Nós não sabemos. Essa coisa do jeitinho brasileiro, da forma como o brasileiro já é criado, já é uma forma de corrupção. Certo. Muito bem, eu quero deixar a gratidão por você ter vindo aqui ao Jogo do Poder. Muito obrigado mais uma vez. Meu amigo, um prazer. Aqui como senador. Vamos ver se você volta mais vezes aqui, né? Vamos sim. E vocês estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado, um grande final de noite e uma grande semana. Domingo que vem estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder.